Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Agradeço muito pela oportunidade. Pode estar se assentando no seu lugar. Gostaria de pedir para que você colocasse a sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Antes de eu começar essa mensagem, irmão, só queria falar para você como que Deus é maravilhoso, porque essa palavra que eu estou para falar para vocês hoje, faz uns 2 meses que o Espírito Santo falou comigo, que ele me disse que a próxima vez que eu tivesse uma oportunidade de falar uma mensagem mais longa, eu deveria pregar essa palavra. E aí, coincidentemente, o pastor colocou um hino que vai falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar na palavra de hoje. Então, Deus, ele é perfeito no que ele faz. E até pensei em falar dessa palavra antes, mas só não preguei essa palavra antes porque o Espírito Santo não me permitiu. Mas hoje, finalmente, ele me permitiu. Vamos lá, a palavra do Senhor diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Irmão, antes de eu começar a mensagem de hoje, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. A primeira pergunta é: qual que foi o maior milagre que Jesus fez nessa passagem? E a segunda pergunta é: qual era o milagre que o paralítico precisava? Eu convido você para a gente analisar esse texto, porque é muito interessante essa passagem, a gente começar vendo a fé daqueles homens em levar o paralítico, subir o telhado e descer ele no lugar onde Jesus estava. E é interessante que Jesus, ele observa a fé que aqueles homens têm. Mas é interessante, irmão, que Jesus, ele conhece o íntimo do coração de cada um. Isso é tão verdade que ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Sem eles precisarem falar nada, Jesus já sabia o que eles estavam pensando. Então, irmão, é certo a gente falar que provavelmente Jesus sabia o íntimo do paralítico também. Talvez o paralítico realmente foi buscar Jesus porque ele queria ser curado, porque essa era a bênção que ele buscava. Mas o que é interessante nessa passagem é que Jesus vê o paralítico sendo descido, está na frente dele, e Jesus não age como a gente agiria. Logo de cara ele vai lá e cura o paralítico. Não, Jesus olha para o paralítico e fala assim: filho, os seus pecados estão perdoados. E sabe o que é mais interessante? Jesus fala isso para o paralítico, e a Bíblia não nos relata que o paralítico ficou inconformado com isso. Que o paralítico poderia falar para Jesus: nossa, Jesus, mas eu desci desse telhado, me colocaram na sua frente e você só me fala que os meus pecados estão perdoados? Não, ele não falou isso porque essa era a bênção que ele precisava. É claro que Jesus depois ele opera o milagre, mas se você prestar atenção na passagem, você vai ver que Jesus ele opera o milagre por causa da incredulidade dos fariseus. E talvez se não fosse a incredulidade dos fariseus, Jesus nem precisaria operar esse milagre. Irmão, eu quero te falar isso porque o tema da minha mensagem de hoje é que nem sempre a bênção que você pede é a bênção que você precisa. E isso é tão forte que se nós analisarmos a Bíblia, se nós analisarmos principalmente o Novo Testamento, o ministério de Jesus, a gente vai ver que isso que aconteceu aqui com o paralítico
não é algo exclusivo desta passagem, mas é algo que se repete muitas vezes ao longo do ministério de Jesus. Porque, por exemplo, lá em João 4, quando a gente tem a mulher samaritana, ela vai lá buscar água do poço. Ela foi ao poço com a intenção de buscar água, talvez por uma necessidade física, de alimentação, de poder fazer a comida, de poder fazer as coisas em casa. Mas o que ela encontra lá de Jesus é água viva, algo que é muito melhor do que o que ela for buscar. Se a gente for para Lucas 5 e a gente vê o chamado de Pedro, a gente vê que Pedro ele passou a noite pescando. E talvez ele tenha feito isso por questões de trabalho, por questão de alimentação. E claro, Jesus vai lá e opera um milagre. Mas é interessante a gente ver que naquele dia, a coisa mais incrível que aconteceu na vida de Pedro não foi o milagre da multiplicação. Foi que ele ganhou um chamado e um propósito: ser pescador de homens. Se a gente for de novo para Lucas 10, Marta e Maria. Marta falou com Jesus porque ela queria que Maria ajudasse ela a limpar a casa. E o que ela recebe de Jesus é que Jesus repreende ela porque ela estava perdendo a oportunidade de aprender com o mestre. E por último, falando de Paulo, 2 Coríntios 12, Paulo clamava ao Senhor para que ele retirasse o espinho na carne que ele tinha. Porém, a resposta que ele recebeu do Senhor foi: a minha graça te basta. Irmão, nota que tem uma coisa em comum entre todas essas passagens que eu te falei, que a bênção que Cristo tem para essas pessoas não era uma bênção material, era uma bênção espiritual. Isso é tão forte, quando a gente vai para Efésios 1, a gente vê Paulo, ele falando com aquela igreja, e desejando todas as bênçãos nas regiões celestiais para a igreja de Éfeso. O que eu quero te falar, irmão, com isso, não é que é errado você orar e você pedir por bênçãos materiais. Você deve buscar sim um carro melhor, uma casa melhor, um emprego melhor, uma condição de vida melhor. Mas, irmão, nós devemos tomar muito cuidado para que isso não seja o centro do nosso coração, porque essas coisas podem inclusive acabar se tornando um ídolo. E Jesus, na verdade, todo o Novo Testamento nos exorta a buscar essas bênçãos que são espirituais. Jesus mesmo disse que nós temos que tentar acumular tesouros no céu, não tesouros na terra. Não porque é errado acumular tesouros na terra, mas porque no céu é o lugar onde a gente vai viver. No céu é onde a gente pode buscar o que é eterno. E muitas vezes a gente vê pessoas buscando tantas coisas aqui na terra, pessoas se preocupando tanto com o que é passageiro e deixando de lado o que é eterno, colocando muitas vezes de lado Jesus para ir buscar outras coisas que o mundo tem a oferecer. E isso, irmão, é muito interessante. Deixa eu voltar aqui e pegar. Porque nós vivemos um tempo em que, inclusive, às vezes as pessoas ficam desanimadas, porque elas não se sentem abençoadas. Porque, principalmente com as redes sociais, às vezes você olha o que a pessoa tem, você fica se comparando porque você não tem a melhor casa, porque você não tem o melhor carro, porque você não tem as melhores coisas. E é muito triste que isso tem entrado em muitas igrejas, Brasil afora. Muitos falsos profetas que chegam a falar que você não é abençoado se você não tiver essas coisas. E num nível muito pior, esses lobos chegam a falar que você não tem fé, porque você não tem essas coisas. Mas, irmão, o que eu quero te falar aqui é que mesmo que você não tenha nada, mesmo que você não tenha absolutamente nada, você tem a maior bênção de todas. Porque a maior bênção de todas foi o sangue que Jesus derrubou na cruz do Calvário. O sangue que nos purifica, o sangue que nos lava, o sangue que nos salva. E bem-aventurados somos nós, porque nós temos a oportunidade de nos lavar no sangue do Cordeiro. Nós temos essa oportunidade e nós somos muito felizes por causa disso. E é triste, como o pastor falou, porque muitos, mundo afora, não tem essa oportunidade. Muitos, mundo afora, não tem isso. São perseguidos ou tem muitas vezes a sua liberdade cristã sendo interrompida, sendo perseguida. Ou muitos sequer têm acesso ao Evangelho, sequer têm acesso ao que a palavra de Deus tem para eles.
a verdade. Irmão, o que eu quero te ensinar por meio dessa passagem é sobre contentamento. A exemplo do que Paulo fala para a gente em Filipenses capítulo 4. Porque Paulo fala para a gente em Filipenses capítulo 4 que ele aprendeu o segredo. Ele aprendeu o segredo para sempre estar contente. Seja quando você tem muito, seja quando você tem pouco. E o segredo é que tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso porque Jesus conhece o nosso coração. Assim como ele conhecia o coração do paralítico. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o que a gente realmente necessita. Ele conhece o que a gente necessita mais do que nós mesmos conhecemos. E Ele é poderoso para suprir todas essas coisas. Ele é poderoso para nos encher em todas essas coisas. Então, irmão, eu quero que você possa passar a enxergar isso. Possa se tornar mais contente com o que você tem. Possa enxergar o quanto você é abençoado. Porque muitas vezes a gente enfrenta batalhas. Muitas vezes a gente enfrenta problemas. E muitas vezes a gente deixa de ver essas bênçãos. Eu e a Thalita temos enfrentado uma batalha nos últimos tempos. Uma batalha muito difícil. No qual muitas vezes a gente clama, a gente ora, a gente pede. E muitas vezes a gente não vê resultado. Muitas vezes a gente não vê mudança. Pelo menos a gente não vê mudança no tempo que a gente quer ver. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo nosso. E eu confesso a vocês que muitas vezes, no meio de tudo isso, a gente acaba deixando de ver o quanto nós somos abençoados. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui que eu estou falando bastante. Glória a Deus. Muitas vezes, irmão, a gente deixa de ver o quanto que nós somos abençoados. E eu muitas vezes, no meio dessa batalha, às vezes eu confesso a vocês que eu fico de olho no problema, eu fico de olho no que eu estou enfrentando. E muitas vezes eu deixo de ver o quão bom Deus tem sido comigo. Porque no meio desse momento de batalha, eu tenho notado que esse é o momento da minha vida que eu mais tenho sido abençoado, espiritualmente, com a minha família, com o meu filho. E muitas vezes a gente deixa de enxergar isso. A gente deixa de enxergar o quanto a gente é abençoado. Irmão, eu espero que por meio dessa passagem, você possa passar a enxergar isso na sua vida. Você possa enxergar o quão bom Deus tem sido com você. Talvez você não tenha tido ainda a resposta que você espera. Porque talvez a resposta não tenha vindo no tempo que você espera. Mas isso não significa que você não é abençoado. Porque você é e muito. E pode ter certeza que Jesus te ama. E que Ele te ama muito. E eu gostaria de encerrar essa mensagem com o ensinamento que fica do livro de Jó. Porque o maior ensinamento do livro de Jó, irmão, não é que Jó foi restituído. O maior ensinamento do livro de Jó não é que Jó recebeu tudo de volta. O maior ensinamento que nós temos no livro de Jó é que será que se Deus decidisse tirar tudo de você, se Ele decidisse tirar a sua casa, o seu carro, o seu trabalho, o seu dinheiro, se Ele decidisse tirar a sua esposa, se Ele decidisse tirar o seu marido, se Ele decidisse tirar os seus filhos, mas se Ele não tirasse uma única coisa de você, se a única coisa que Ele não tirasse de você fosse a presença dEle, será que você ainda assim seria capaz de amá-lo? Será que você é capaz de amar Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te oferecer? Irmão, que nós possamos meditar nessa palavra e que nós possamos buscar um relacionamento autêntico com Deus. Porque principalmente nesses dias difíceis que temos vivendo, esse dia nos quais tem muito engano entrando na igreja, por aí nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos falar o quão maravilhoso o nosso Deus é. E o quanto nós somos abençoados, porque Ele nos ama. Amém.